Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 179 da nossa jornada, dia 28 de junho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Deuteronômio 33 e 34, Salmo 119, do versículo 145 ao 176, Isaías 60 e Mateus capítulo 8. Abra o seu coração, prepare o seu secreto, permita que o Senhor fale a você. Se esse projeto tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Deuteronômio 33 e 34. Antes de partir, Moisés não deixa discurso de despedida triste. Ele libera palavras de bênção sobre cada tribo de Israel. Ele também diz: na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão, eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Somos um povo amado, guardado nas mãos do Senhor e chamados a permanecer nos seus pés, aprendendo diariamente da sua palavra. Não existe lugar mais seguro para um filho de Deus do que aos pés do Pai. Ao abençoar cada tribo, Moisés revela diferentes aspectos do cuidado de Deus. O Deus que traz segurança e descanso, o Deus que derrama bênçãos sem medidas, o Deus que proclama prosperidade, força, alegria, favor. Deus conhece cada filho de forma individual. As bênçãos podem ser diferentes, mas todas procedem do mesmo Pai amoroso. O capítulo termina exaltando a grandeza do Senhor. O Deus eterno é a sua habitação, e por baixo de você Ele estende os braços eternos. Antes mesmo de cairmos, existem braços eternos nos sustentando. Moisés encerra dizendo: feliz é você, ó Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? A maior bênção nunca foi a terra prometida, mas pertencer ao Deus que salva, protege e luta pelo seu povo. Já o capítulo 34 é o momento da despedida. Moisés sobe ao monte, contempla de longe a terra prometida, vê, mas não entra. Mesmo assim, Moisés termina sua vida de forma extraordinária. Aos 120 anos, seus olhos não haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. A Bíblia encerra sua história dizendo que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Que legado! Mais do que milagres, Moisés deixou um exemplo de intimidade com Deus. O livro termina, mas a promessa continua, agora nas mãos de Josué. Partindo agora para Salmos 119, dos versículos 145 ao 176. Chegamos ao fim do maior salmo da Bíblia. Os salmistas finalizam da mesma forma que começaram, completamente apaixonados pela palavra de Deus. Quanto mais caminhamos diariamente pela palavra, mais ela passa a ocupar nossos pensamentos, desde o amanhecer até o fim do dia. Nesse salmo, aprendemos que as promessas de Deus são eternas e que seus mandamentos permanecem verdadeiros para sempre. Nossa segurança não está nas circunstâncias, mas naquilo que Deus diz. O versículo 164 diz: 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Eu tenho um testemunho com esse versículo. Quando eu li, não a primeira vez, mas diante de umas crises de ansiedade que eu tinha, o Espírito Santo falou assim: comece a fazer isso, 7 vezes por dia louvar ao Senhor. Eu comecei a colocar um despertador durante 7 vezes por dia para parar e começar a louvar a Deus, engrandecer a Ele. Independente se eu estava bem, ansiosa, num momento ruim ou bom, isso começou a trazer paz ao meu coração.
e as crises de ansiedade começaram a diminuir até que cessaram. Logo depois ele diz: grande paz têm os que amam a tua lei. Para eles, não há nada que os faça tropeçar. É uma paz tão profunda que impede o coração de cair, mesmo em meio às tempestades. Uma das maiores lições que Salmo 119 nos traz é: amar a palavra não nos torna independentes de Deus. Pelo contrário, nos torna ainda mais conscientes de que precisamos ser guiados por Ele todos os dias. Partindo agora para Isaías, capítulo 60. E que capítulo glorioso! Começa com um convite: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Enquanto o mundo permanece coberto por trevas, Deus promete fazer a sua luz brilhar sobre o seu povo. Essa luz não nasce de nós, ela vem da presença do Senhor. Os que andam com Deus se tornam um reflexo da sua glória para as nações. O profeta descreve um futuro de restauração e abundância. Os filhos voltam para casa, as nações se aproximam, riquezas são trazidas e povos inteiros reconhecem a glória do Senhor. É impossível não lembrar dos gentios, nós, sendo alcançados pelo Evangelho, e da promessa que todos os povos seriam convidados para fazer parte do reino. Ele diz: você saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor. A restauração nunca teve como objetivo apenas melhorar a nossa situação, mas revelar quem Deus é. Toda bênção aponta para a glória do Redentor. O capítulo termina olhando para a eternidade. O Senhor será a sua luz perpétua. Não haverá mais trevas, violência, nem luto. O próprio Deus será a nossa luz para sempre. E a promessa final enche o coração de esperança. Ele diz: o pequeno virá a ser mil, e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Deus trabalha no seu tempo perfeito. Aquilo que hoje parece pequeno pode se tornar algo extraordinário quando chega o tempo determinado por Ele. E para finalizar o dia de hoje, Mateus capítulo 8. Depois do Sermão do Monte, Jesus começa a demonstrar a autoridade do reino. Um leproso se aproxima dizendo: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus faz algo impensável para a época. Ele toca no homem leproso. Ele responde: quero, fique limpo. O toque de Jesus vence a impureza. Depois, orienta que o homem apenas cumpra o que a lei determinava e deixe que sua vida transformada fale por si. Logo depois aparece o centurião romano, um gentil como nós, que demonstra uma fé impressionante. Ele entende que Jesus não precisa estar presente fisicamente para agir. Basta uma palavra. Jesus se admira e declara que muitos vindos do Oriente e do Ocidente participarão do reino de Deus. A seguir, na casa de Pedro, Jesus toca sua sogra e ela imediatamente é curada da febre, se levanta para servi-lo. Sabe, quem é tocado por Cristo naturalmente deseja servi-lo. O capítulo continua mostrando Jesus libertando endemoniados, curando enfermos, cumprindo a profecia de Isaías. Ele levou as nossas doenças, carregou as nossas enfermidades. Em seguida, ele ensina que segui-lo exige prioridade absoluta. O reino exige que Cristo ocupe sempre o primeiro lugar. Por fim, vemos Jesus acalmando a tempestade. Enquanto os discípulos entram em pânico, Jesus dorme tranquilamente. E ele ainda pergunta: vocês não têm fé? Quem governa o vento e o mar nunca perde o controle da situação. Depois, ele expulsa os demônios. Ele manda para uma manada de porcos. Revela o seu total domínio sobre o mundo espiritual. A reação do povo é triste. Os moradores pedem que Jesus vá embora. Se preocuparam mais com a perda dos porcos do que com a libertação de suas vidas. Esse capítulo nos deixa uma pergunta importante. Quando Jesus transforma
tudo ao nosso redor, o que valorizamos mais? Os nossos bens ou a presença dele? Querido Deus, fortaleça-nos, ó Pai, mais uma vez. Obrigada pela tua palavra, que o Senhor nos guie, que o teu Espírito Santo sempre nos conduza a uma vida real e verdadeira diante do Senhor. Enche-nos com tua presença e com teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 180 da nossa leitura.